O sol nascia sobre o deserto, pintando o céu com tons dourados e rosados. O povo de Israel caminhava. Havia dias desde que saiu do Egito. Levavam fardos, conduziam suas ovelhas e cabras, e seguravam seus filhos bem perto. Embora cansados, estavam cheios de esperança, pois Deus finalmente os havia libertado da escravidão. Moisés seguia à frente da multidão, seu cajado na mão. Seus olhos estavam fixos no caminho à frente, mas seu coração permanecia atento à voz de Deus, atrás dele. Centenas de milhares de pessoas o seguiam, confiando que o Senhor os conduziria à terra prometida a seus antepassados. As crianças pulavam pelo caminho, às vezes perguntando aos pais quando chegariam. As mães tentavam acalmar os bebês que choravam, e os pais ajudavam a carregar cargas pesadas. Mesmo com o corpo dolorido, a lembrança da liberdade tornava seus passos mais leves. Mas, longe dali, no Egito, Faraó estava furioso. Ele havia mudado de ideia sobre deixar os israelitas partirem. Seu orgulho e raiva queimavam dentro dele ao perceber que tinha perdido seus escravos. Sem eles, quem construiria suas cidades e trabalharia em seus campos? Faraó chamou seus oficiais e ordenou que preparassem seus carros de guerra. Logo, o som de centenas de cascos de cavalos e o rangido das rodas ecoaram pelos pátios do palácio. O próprio Faraó subiu em seu carro, determinado a trazer os israelitas de volta à força. No deserto, o povo de Israel acampou à beira de um mar largo e profundo. Não sabiam por que Deus os tinha levado até ali. A água se estendia até onde a vista alcançava, e não havia caminho para seguir, mas confiavam que Moisés sabia o que estava fazendo. De repente, um estrondo distante fez o chão tremer. Primeiro foi fraco, mas logo ficou mais alto. O menino subiu numa rocha para olhar, e seus olhos se arregalaram de medo. "É o exército de Faraó!" gritou. "Eles estão vindo!" O pânico se espalhou pelo acampamento. As mães agarraram seus filhos. Os homens pegaram qualquer arma que encontraram, embora soubessem que não tinham chance contra soldados treinados e carros de guerra. Muitos começaram a gritar para Moisés: "Por que você nos trouxe aqui? Será que não havia túmulos suficientes no Egito? Agora vamos morrer no deserto." Moisés levantou o cajado para acalmar o povo. Sua voz estava firme, embora seu coração batesse forte. "Não tenham medo. Fiquem firmes e verão o livramento que o Senhor trará hoje. Os egípcios que vocês veem hoje nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês. Apenas fiquem tranquilos." Enquanto o povo olhava sem saber o que fazer, um vento forte começou a soprar. A coluna de nuvem que os guiava moveu-se da frente para a retaguarda, ficando entre o acampamento dos israelitas e o exército egípcio. Para os egípcios, a nuvem trouxe escuridão, mas para os israelitas, luz. Então Deus falou a Moisés: "Estenda a mão sobre o mar, para que as águas se dividam e os israelitas atravessem em terra seca." Moisés obedeceu, levantou o cajado e estendeu a mão sobre o mar. O vento ficou ainda mais forte, e as ondas começaram a se separar. Diante dos olhos do povo, as águas se ergueram como muros de cada lado, abrindo um caminho seco no meio do mar. O povo ficou maravilhado. Pais e mães pegaram seus filhos e começaram a andar pelo caminho aberto, pisando no fundo seco. As ovelhas baliram, e os jumentos urraram enquanto eram conduzidos. O som do vento e da água cercava todos, mas o caminho permanecia firme e seguro. As crianças olhavam para os muros de água, surpresas ao verem peixes nadando bem ao lado. Era como caminhar por um túnel vivo feito do mar. Elas apertavam as mãos dos pais, com um misto de alegria e medo. Durante toda a noite, os israelitas atravessaram. A coluna de nuvem e fogo ficou atrás deles, protegendo-os. Quando o último israelita chegou ao outro lado, os egípcios começaram a persegui-los. Faraó gritava ordens do alto de seu carro, incentivando seus soldados a entrar no caminho seco. Os cavalos galopavam, e as rodas dos carros cortavam o fundo do mar. Mas Deus estava atento. Ele fez as rodas dos carros emperrarem, e o avanço dos egípcios ficou lento. O medo começou a se espalhar entre eles. "Vamos fugir dos israelitas!" gritavam. "O Senhor está lutando por eles contra o Egito." Então Deus disse a Moisés: "Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios e seus carros." Moisés levantou o cajado mais uma vez. Quando o sol começou a nascer, ele estendeu a mão sobre o mar. Imediatamente, as paredes de água caíram com um estrondo poderoso. O mar voltou ao seu lugar, cobrindo todo o exército egípcio. Nenhum deles sobreviveu. Do outro lado, os israelitas ficaram admirados, vendo as águas fecharem sobre seus inimigos.
O perigo havia acabado. O Senhor os havia salvado de uma forma que ninguém poderia imaginar. A alegria tomou conta do acampamento. O povo começou a cantar. Moisés liderou um cântico. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. As mulheres pegaram tamborins, e Miriam, irmã de Moisés, dançou, conduzindo o povo em louvor. As crianças riam e batiam palmas, dançando com suas famílias. Elas nunca esqueceriam a noite em que o mar se abriu, e Deus fez um caminho, onde não havia caminho. Desde aquele dia, a travessia do Mar Vermelho se tornou uma história contada a todas as gerações. Os pais ensinavam aos filhos e netos como Deus havia mostrado seu poder e fidelidade. E cada vez que a história era lembrada, todos sabiam que o mesmo Deus que abriu o mar ainda estava com eles. A jornada até a Terra Prometida ainda seria longa. Mas o povo tinha certeza de uma coisa: quando enfrentassem situações impossíveis, poderiam confiar que Deus abriria um caminho. E assim, sob o sol forte do deserto, os israelitas continuaram a caminhar, com o coração fortalecido pela lembrança do grande milagre que haviam presenciado. Deus os havia tirado do Egito e os guiaria até a Terra Prometida.